Boa noite a todos. E aí, pessoal, sejam bem-vindos à live de segunda, né? Nossa tradicional live de segunda-feira. Hoje a gente vai falar desse tema, né? Que quase a gente não fala, que é pandemia. E vamos aguardar um pouco o pessoal chegar e a gente já começa. Lívia, boa noite. Boa noite, Célia. E, pessoal, vamos guardar um pouco porque o Instagram está indo muito devagar para entregar essas lives, né? Sueli, boa noite. Pessoal, se vocês puderem, clica nesse aviãozinho aqui, tá? E manda a live para os contatos. Manda a live aí para os seus colegas, que aí mais pessoas conseguem vir assistir ao conteúdo, tá? Boa noite a todos. Já vamos iniciar então. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para escutar bem? Tá tudo normal? Que bom, muito bom. Obrigado aí. Bem, então vamos lá. Hoje, por incrível que pareça, vamos falar sobre pandemia, né, de novo. No começo do ano passado, né, quando começou tudo, a gente falou bastante disso aqui. Depois eu parei bastante de falar também. Mas vamos falar um pouco agora, né? E aí trazendo essa pergunta, né? Por que usar a homeopatia na pandemia, né? Qual a necessidade disso? Por que eu devo fazer isso, né? Assim, a gente poderia enumerar uma série de questões para defender o uso da homeopatia na pandemia, né? Para falar, olha, é interessante por causa disso e daquilo. Então existe uma série de coisas que a homeopatia pode arrumar para que você passe bem por todos os problemas que a pandemia pode trazer, né? Então, de início, eu acho que, e a gente já falou um pouco disso, né? Acho que eu fiz uma live especialmente relacionada a isso. De início, eu acho que uma das maiores contribuições da homeopatia para a questão da pandemia é o entendimento, e aí não seria muito usar o remédio homeopático, mas entender a visão de saúde e doença que a homeopatia traz consigo, né? Então, buscar entender um pouco mais essa questão de saúde e doença que a homeopatia traz consigo, eu acho que já é um dos maiores ganhos que as pessoas poderiam alcançar
através da homeopatia, né? Na pandemia. Mas por quê, né? A homeopatia ela não é uma medicina, ela foge completamente dessa medicina determinista que a gente está acostumado e desse ambiente científico determinista, né? O que eu quero dizer com isso? A homeopatia ela foge muito, ela vai na contramão do determinismo, ou seja, ela vai na contramão daquela concepção mental de que não, eu posso determinar tudo é determinável pela ciência, a ciência vai conseguir me dar todas as respostas, vai conseguir me fazer prever todas as coisas. E a homeopatia ela vai na contramão disso. Isso é maravilhoso na pandemia. Isso eu acho que é realmente essencial para as pessoas na pandemia. Um dos problemas, claro, que a gente encontra é que no Brasil os homeopatas parece que têm uma certa dificuldade de entender isso. Eu falei isso nos stories, acho que esses dias. E aí a gente viu um monte de homeopata assim, maluco, desesperado, parecendo que não tinha a menor noção do conhecimento de saúde e doença que a homeopatia traz consigo. Parece que na hora que chegou a pandemia, parece que todo mundo voltou ao tempo de faculdade, naquela formação alopática, naquela formação da medicina convencional, naquela formação determinista, e simplesmente a gente esqueceu que, peraí, não é desse jeito. Então, de início, eu acho que um dos grandes ganhos que as pessoas poderiam ter é entender melhor como a homeopatia enxerga o homem, como a homeopatia vê a relação do homem com o ambiente e a questão de saúde e doença. Porque através desse conhecimento a gente pode acalmar os nervos, por exemplo. Né? Por quê? Porque a homeopatia nos mostra frequentemente, aliás, todos os dias, que medicina não é algo e não pode ser algo determinista. Só que desde o começo da pandemia, a grande parte dos profissionais de saúde, a maioria dos profissionais de saúde tomaram a pandemia como se fosse realmente 1+1. Não, saúde não é 1+1. Saúde não é 2+2 igual a 4. Isso simplesmente não existe em medicina. Não existe 1+1 igual a 2 em medicina. Isso é uma loucura. Não existe eu botar um vírus dentro de você e você ficar doente. Isso é uma coisa determinista. Isso é uma concepção errada de saúde e doença. Porque neste entremeio, existe uma série gigante de fatores que podem te levar para um estado de saúde, que podem te levar para um estado de doença. Não é o vírus somente. Só que do momento em que a pandemia começou, todo mundo, e também os homeopatas, lidaram com a questão de uma forma determinista. Ou seja, se eu encostar no vírus, pronto, fiquei doente. Isso é loucura. Eu tenho que te falar isso. Isso é maluquice. Não é desse jeito que funciona. E na verdade todo mundo sabe disso. Mas parece que o medo tomou conta e as pessoas se esqueceram completamente desse fator totalmente preponderante. Saúde não é determinista. Na verdade nada é determinista, né? A gente não consegue determinar nada. Então esse é um fator preponderante. Não adianta a gente ficar aqui, olha, se você encostar no vírus... Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O ambiente do nosso corpo, o ambiente biológico do nosso corpo não é uma coisa determinada. Se você ficar, por exemplo, um dia no balcão de uma farmácia, você vai perceber que remédios para dor que
mantém pessoas com ausência de dor, outras pessoas, simplesmente ele não faz nada com a dor de outras pessoas. Você vai perceber que pessoas que usam miligramas pequenas, doses absolutamente pequenas de antidepressivos, chegam a desmaiar e ficar dormindo o dia inteiro. E outras pessoas que usam doses maciças de antidepressivo não conseguem dormir. Por que isso acontece? Porque saúde não é determinista. Medicina não é algo determinista. A gente não pode determinar as coisas no organismo humano, porque envolve, como eu estava falando, uma infinidade de fatores. Então, quando você toma uma concepção de que eu vou encostar no vírus e vou morrer, quando você toma essa concepção, você já está errando aí. Aí qual que é o problema disso? O problema disso é que você expõe a população, quer dizer, e todo mundo, na verdade, né? Que eu vi uma quantidade enorme de médicos assim também. Você expõe todo mundo a um horror, a um terror do tipo uma arma na cabeça. Não, um vírus não é uma arma na cabeça engatilhada com munição prestes a atirar. Não é. Quem sabe se você tivesse escutado isso no início da pandemia, você não teria ficado mais calmo. Então, não é a mesma coisa que eu botar a arma na cabeça de alguém e apertar o gatilho, não é a mesma coisa que eu colocar um vírus em alguém, que um vírus cair na corrente sanguínea de alguém. Não é a mesma coisa. Ou será que você também não sabe que no nosso corpo existem milhares de vírus? Vivendo assim desde quando a gente nasceu. Ou seja, não é só o vírus. Não é só o vírus. Não pode ser só o vírus. Agora eu pergunto, por que é que as pessoas ainda estão lidando com a saúde como se fosse assim? Isso está errado. E por que é que os homeopatas não se levantam para avisar para as pessoas disso? Por que é que os homeopatas ficam sentados? Parece que, olha, realmente nós temos que... Vocês estão percebendo que eu não estou falando, vamos lá, coisas que eu não estou falando para você não se cuidar? Você percebeu que eu não falei isso? Eu não disse isso. O que eu estou falando? O que eu estou falando? Um vírus não é a mesma coisa que uma arma apontada para sua cabeça prestes a atirar. Então você não pode lidar com saúde com essa mesma concepção. Né? A Ká falou aqui pra gente, né? Quando eu faço uso de anestesia no dentista, preciso de doses infantis. Cada pessoa reage diferente ao tratamento e à doença. Exato. Porque cada um tem um organismo e cada um tem uma infinidade de fatores que preponderam você para um lado ou para o outro. Isso daí, em saúde, deveria ser básico. As pessoas deveriam aprender isso daí na faculdade, elas não aprendem. Na faculdade a gente aprende que é tudo lindo. Quando você vai estudar farmacologia na faculdade, você aprende que todos os remédios funcionam, que tudo é lindo e maravilhoso, que todas as doenças do mundo vão ser curadas. Isso é ridículo. Isso é uma imbecilidade. Só que a gente aprende isso na faculdade. Não é mesmo? Então, mas então, Léo, além dessa concepção, né? Além dessa concepção que nos auxilia, o que mais a homeopatia pode nos entregar? Né? Aí falando dos remédios homeopáticos propriamente. O que mais que a gente pode fazer com eles? Bem, a gente tem a questão do gênero epidêmico, né? Ou gênero epidêmico, né? Que infelizmente nesta pandemia ninguém exatamente sabe qual é, ou ninguém exatamente decidiu ainda qual deve ser, né? Isso daí infelizmente é algo que nessa pandemia mostrou-se muito singular, né? Realmente existe uma série, vamos por aí, mais de 10 remédios
que foram elencados como aqueles que podem ajudar a você a se prevenir, né, a preparar, porque é aí que tá. Vamos lá, o remédio homeopático ele não cria anticorpos contra o vírus, ele não vai combater o vírus, tá? O remédio homeopático não combate o vírus diretamente, tá? O que o remédio homeopático faz? O remédio homeopático ele prepara o seu organismo para que quando você receba, se você receber a infecção, você consiga se defender de maneira eficaz e de maneira mais especialmente aquela doença, né? Especificamente aquela doença. Então, muitas pessoas, por exemplo, quando utilizam aquele remédio, aquela fórmula, né, para dengue, muitas pessoas pegam dengue, né, e elas ficam sabendo disso depois, algum dia elas fazem o exame, elas percebem que elas pegaram a dengue, mas não tiveram sintomas nenhum, por causa do uso do remédio homeopático preventivo para dengue. Então, o que o remédio faz? Ele prepara o seu organismo para a infecção. Ele não vai combater o vírus, tá? É bom deixar isso bem claro. Então, é mais ou menos isso. Então, muitos remédios foram utilizados, muitos remédios foram escolhidos, né, para que a gente pudesse usar. Aí tem a quina, a cânfora, o arsênico, a dota, o fósforos, realmente a sépia. Realmente saíram vários remédios aí que puderam ser utilizados como uso preventivo para a pandemia, tá? Mas não só isso, tá? Nós temos muitos remédios que vão auxiliar na questão da ansiedade e do medo da morte, né? Que é uma coisa que eu acho que 90% da população mundial teve, né, durante esse tempo. Então, muitos remédios podem auxiliar nesse papel aí de te auxiliar a passar por essas coisas de modo mais fácil e mais controlado. Remédios também que podem ajudar, por exemplo, a calcária, né, que podem ajudar no medo excessivo de pandemia, medo excessivo de vírus, esse tipo de coisa que, né, ficou na cabeça de todo mundo o tempo todo aí, durante todo esse tempo. Então, remédios, por exemplo, como o arsênico também para ansiedade, para aquela ansiedade que você não sabe o que vai ser do amanhã, né? Amanhã eu vou poder voltar para a faculdade, amanhã eu vou poder trabalhar, não vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo. Ansiedade por antecipação, como o gelsêmio, como o argento nítrico também. Então, remédios que podem te auxiliar em coisas pontuais, tá? E que não vão te causar dependência, como os alopáticos, beleza? Porém, ainda tem uma classe de remédios homeopáticos, assim, uma classe não, né? Mas uma porção de remédios homeopáticos que podem fazer muito bem, que na verdade vai ser aquele tratamento homeopático que você vai fazer que é mais individual seu, né? Então, por exemplo, quando você faz o tratamento homeopático, aquilo ordena o seu organismo, vamos colocar assim. Léo, por que isso é importante para a pandemia? Para que você melhore as suas defesas, né, obviamente, mas também para que você não fique desprotegido, não só do âmbito de imunidade, mas do âmbito também de vitaminas, né? Como a gente viu, muitos profissionais têm trazido aí que a importância da vitamina D, do zinco e por aí vai. Só que existe um problema. Cada pessoa tem uma dificuldade ou uma facilidade para lidar, né? Cada organismo tem uma facilidade ou uma dificuldade para lidar com essas vitaminas. Mais uma vez, não é todo mundo igual. Mais uma vez, não é todo mundo que tem a mesma quantidade de produção de vitamina D, não é todo mundo que necessita da mesma quantidade de vitamina D e por aí vai. Mas o que o remédio homeopático tem a ver com isso? O que o tratamento homeopático tem a ver com isso? O tratamento homeopático ele pode te auxiliar o seu organismo a reordenar estas questões. Muitas vezes o problema não é falta de vitamina, às vezes o problema
é que você não está conseguindo assimilar do jeito correto essas vitaminas. E aí elas se perdem na excreção. Então, o remédio homeopático, muitas vezes, ele pode auxiliar nisso daí. Tá? Então, por isso que muitas vezes ele também vai ajudar nessa imunidade indiretamente. Tá? Que mais? Remédios para medo da morte, né? Temos alguns aí também muito importantes, né? O acônitum, por exemplo, eu acho que foi muito usado nessa pandemia, né? Aqui, pelo menos, passei várias vezes. Então, a homeopatia ela tem uma série de qualidades, uma série de armas que pode ser utilizado em questões pontuais nessa pandemia. Nós temos também os sais de Schussler, né, que vão auxiliar também na imunidade, em outros pontos específicos do organismo, a melhorar a absorção de vitaminas e por aí vai. Então, a quantidade de armas que nós temos para a homeopatia ajudar nisso daí é muito ampla, né? Então, eu não vejo como deixar de utilizar, como deixar de olhar para isso nesse momento. Mas, tá? Minha opinião, tá? Na minha opinião, o que seria o mais benéfico era que cada pessoa pudesse compreender de modo mais realmente sincero e honesto isso que eu falei no começo da live, tá? A saúde não é algo determinista. Não dá para ficar determinando coisas. Não dá, né, para fazer o que muitos profissionais, cientistas fizeram lá no começo da pandemia. Olha, vai morrer X pessoas. Olha, vai acontecer isso com a sua vida. Olha, vai acontecer aquilo com a sua vida. Olha, você vai morrer. Olha, vai ser assim. Isso é ridículo. Isso eleva o terror que as pessoas já estão, tá? Ainda mais com a preocupação de outras questões, né? Você imagina um indivíduo arsênico vivendo nessa pandemia, né? Tendo um trabalho que ele não pode mais trabalhar, perdendo dinheiro, não sabendo o que vai acontecer amanhã. É óbvio, tá? É óbvio que essas pessoas vão adoecer, é óbvio que isso vai acontecer, é óbvio que um monte de gente vai ficar em depressão, um monte de gente vai ter ansiedade. Isso é mais que óbvio, tá? E é por isso que a homeopatia também ela se preocupa com a saúde em geral, tá? Não adianta você ficar protegido, né? Protegido de um vírus, se você está definhando em saúde, entendeu? Isso é ridículo também. Então, eu acho que essa concepção faltou muito, mas faltou muito mesmo no nosso país e principalmente por parte dos homeopatas. Realmente, os homeopatas se esqueceram completamente desse fator, na minha opinião. Tá? E eu acho que isso é uma das principais coisas. Tá? Para ser sincero, se eu fosse alopata, eu estaria morrendo de medo, tá? Eu estaria aterrorizado. E eu não estou. Não estou nem um pouco com medo do vírus, eu não estou com o mínimo, desde o começo da pandemia. Não parei de trabalhar um segundo, né, que a gente tem farmácia aqui. Não estou com um pingo de medo. Zero. Tá? Claro que se inclui, claro, outros fatores, mas o conhecimento homeopático é um deles. Né? Saber que saúde não é uma coisa determinista, que a gente determina como 1 mais 1 é igual a 2. Isso ajuda demais a gente a deixar esse mundo de terror que as pessoas estão vivendo. Acho que é por aí. Umas perguntas aqui. A Meire perguntou: o nível de desarmonia determina o nível da doença? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Então, aí é que tá, né? Que assim,
o que a gente pode pensar, né? E aí eu até peço que vocês depois, não sei quem acompanha ou não, mas vejam um post que acho que é Mariana, né? Aquela moça que fala de medicina germânica. Ela postou, acho que ontem, uma coisa assim. É um post que ela está falando dessa questão de desarmonia, né? Do indivíduo como um todo, porque a germânica vai lidar só com problemas psicossomáticos, né? Então, realmente, assim, o que muitas vezes aparenta, né? Aparenta não, mas o que muitas vezes a gente pode tomar para ser uma causa preponderante para as pessoas ficarem doentes, né? E para a pandemia aumentar cada vez mais? O medo, tá? Isso daí, assim, vamos imaginar, tá? Eu não estou falando que iria ser assim nem nada, mas vamos imaginar um mundo paralelo lá em, sei lá, janeiro de 2020. Vamos imaginar que simplesmente ninguém, nada, zero pessoas ficassem sabendo do coronavírus, mas ele estivesse aí. Vamos imaginar que ninguém soubesse, que ninguém iria falar, que ninguém iria expor, que nada. Mas o coronavírus estivesse aí no ambiente. O que iria acontecer? A população do mundo inteiro ia morrer? Metade da humanidade iria morrer? Assim, é claro que isso o que eu estou fazendo aqui é uma coisa divagando, né? É óbvio que não dá para investigar isso a sério. Mas parem para pensar um pouco. Entende? Quantas doenças que são emergentes, que estão cada vez mais aparecendo aí, muitas vezes a gente simplesmente nem lembra que existe. Entende? Assim, eu não estou dizendo que não deveria ter falado, mas para pensar um pouco nisso. O que talvez aconteceria se ninguém soubesse? Só que, tem uma doença nova aí, pá. Se não tivesse havido esse alarde todo. Entendeu? Então, por exemplo, aqui na minha cidade, né, vou exemplificar para vocês. Aqui tem 20 mil habitantes. Cidade de um ovo, né? Aqui o pessoal parou, né, naquelas primeiras semanas lá de março. E a galera estava simplesmente aterrorizada. Mas é aterrorizada mesmo. Era como se estivesse passando por cima de Pompeia, como se fosse passar por cima de Pompeia, não sei, uma esquadrilha de bombardeiros. Como se a gente estivesse em guerra e fosse passar uma esquadrilha de bombardeiros. As pessoas estavam quase que fazendo buraco e entrando dentro. E aqui é interior. Tá? Isso foi em março. Quando apareceu o primeiro caso de coronavírus aqui na minha cidade? Em junho. Em junho. Vocês estão percebendo? Beleza. Tá. Todo esse tempo, todo esse momento, esse terror que as pessoas ficaram. Imagina você acordar todo dia sem simplesmente saber do coronavírus. E imagina você acordando e sabendo que aquilo tudo estava acontecendo. É como se você se colocasse numa situação de refém. É como se uns bandidos entrassem na sua casa, te amarrassem e começassem a mexer em tudo e falassem assim para você: olha, uma hora a gente vai te matar. E deixava um deles com uma arma na sua cabeça. Depois acaba essa situação inteira. Tudo isso acabou, essa situação. Você foi assaltado, mas você não morreu, ninguém atirou na sua cabeça, mas eles foram embora. Essa pessoa tem alguma probabilidade de ficar doente depois disso?
Sim. Como, aliás, acontece em vários casos. Em vários casos. Se a gente não tivesse tendo essa live, tivesse num local, num auditório, por exemplo, né, fazendo isso daqui, e entrasse um grupo de terroristas e nos mantivesse lá, sei lá, 4 dias lá, de reféns. Depois a gente sairia dessa situação. Todo mundo iria ficar com saúde do mesmo jeito que estava como lá na palestra, na coisa? Não. De forma alguma. Então, as pessoas foram colocadas, né, pelas notícias, por tudo que foi mostrado, em um ambiente de contínuo terror e de contínuo, olha, você vai morrer. E de contínuo medo assim, de morte iminente. As pessoas foram colocadas da noite para o dia num ambiente assim. E pior, não era só um ambiente assim, que, não, se eu for por aquela porta eu escapo. Um ambiente assim que é no mundo inteiro. As pessoas vão ficar doentes? Então, assim, o que eu estou dizendo aqui é para gente pensar, é para você refletir. Pensa, né? Então, assim, são questões que eu acho que a gente precisa cada vez mais refletir para ver. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Não, parece que não. Então, assim, muitos homeopatas, né, homeopatas de renome, explicam que as pandemias muitas vezes alcançam os níveis que alcançam por causa do medo. Tá? Muitas vezes, muitos homeopatas de renome. A nova medicina germânica vai falar do mesmo jeito. Outras terapêuticas vão falar a mesma coisa. Ou seja, tem que haver um fator aí, tem que haver algo aí. Tem que haver alguma coisa aí. Não é só o vírus. Tá? Então acho que é isso, pessoal. Quero agradecer a todos que acompanharam, tá? Aí, né? A MTC diz o mesmo. É isso, né? Você percebe, né? As pessoas, elas realmente foram enfiadas num espaço de terror. Da noite pro dia é como se um bandido invadisse a sua casa e colocasse uma arma na sua cabeça. Ou seja, não tem como você sair bem disso. Não tem. Então, acho que é por aí. A minha indicação para as pessoas: relaxa, tá? Fica calmo. Ligue um pouco menos para a sua saúde. Ligue mais assim. Faça coisas. Vai trabalhar, exercício, estar com as pessoas que você ama. Vai lá, vai viver, tá? Desliga a TV, pelo amor de Deus. Se você ainda não desligou esse negócio, tá? Por favor, não faz isso com a sua família. Desliga essa porcaria. Compra livro, enche sua casa de livro. Vai viver. Esquece que isso existe. Esquece que existe coronavírus. Essa é a minha indicação para as pessoas. E claro, um remedinho homeopático, né? Se quiser comprar aqui na farmácia, na farmácia São Lucas, a gente agradece a preferência. Bem, gente, muito obrigado então pela participação de todos. Só lembrando vocês, tá? No dia 30, semana que vem, no dia 30 teremos aula
com a doutora Leonie Bonamin sobre como funciona o remédio homeopático, tá? Essa aula é exclusiva para quem é assinante lá da plataforma de estudo continuado do Lições de Homeopatia. Então você só vai assistir se você for inscrito no Lições de Homeopatia, tá? É isso. A gente tem uma live com ela aqui que ficou gravada na página e ela fala um pouco por cima, né, como que é o funcionamento dos remédios homeopáticos, ou, né, o que as novas pesquisas trazem para a gente acerca desse assunto. Mas lá nessa aula a gente vai passar 2 horas com ela. Ela vai expor o conteúdo para a gente, com slides e tudo mais. E depois a gente vai ter 1 hora de perguntas e respostas com ela, que é simplesmente, na minha opinião, a melhor pessoa do planeta Terra para falar desse assunto, né? Então, dia 30, terça-feira que vem, a aula exclusiva com a doutora Bonamin, tá? Como funciona o remédio homeopático. Isso é algo assim que eu nunca imaginei que a gente ia conseguir fazer, mas conseguimos. Ela vai dar essa aula lá pra gente. E eu, assim, já estou me preparando emocionalmente porque vai ser demais, né? Eu sou fã de carteirinha dela, assim, então tem jeito, né? Então, gente, muito obrigado. Tenha uma boa noite a todos aí, tá? Fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal.